Capítulo 5. O caos é uma escada. O tom é de manipulação magistral, consolidação e o surgimento de uma figura pública. Porto Tempestade estava sangrando. Com Vorlag e Soren, os dois pilares das guildas dos construtores e pedreiros desonrados e presos, a economia da cidade parou. Projetos de construção foram interrompidos. Contratos foram quebrados. Milhares de trabalhadores estavam desempregados. E, como Kaelen sabia muito bem, homens desempregados e famintos são homens perigosos. O caos começou a borbulhar. Brigas de rua. Saques. O comandante Thorne e a guarda da cidade, agora sob investigação rigorosa do emissário real, graças às pistas de Kaelen, eram ineficazes. Eles estavam com muito medo de agir, com medo de que qualquer movimento fosse visto como corrupção. A cidade estava paralisada. O conselho da guilda se reunia diariamente, mas tudo o que faziam era gritar uns com os outros. Eles estavam com medo. Medo de tomar o lugar de Vorlag, com medo de serem os próximos a cair. O caos era real. E Kaelen, que o havia criado, o via como uma ferramenta. Ele havia previsto isso. Ele sabia que destruir os pilares não era suficiente. Você precisava estar pronto para construir algo novo em seu lugar. Enquanto a cidade entrava em pânico, Kaelen agiu. Seu primeiro movimento foi usar sua rede e os pardais, os estalajadeiros, não para coletar informações, mas para espalhá-las. Ele espalhou 2 sussurros. O primeiro sussurro: o conselho não consegue nos proteger. Eles só se importam com seu próprio ouro. Eles nos deixaram morrer de fome. Isso transformou a raiva do povo em direção ao salão da guilda. O segundo sussurro: alguém está limpando a cidade. Alguém está expondo os corruptos. Vigilante cidadão. Um fantasma que protege os pequenos. Kaelen estava criando um mito. Um salvador misterioso que o povo podia apoiar. Com a cidade fervendo e o conselho em pânico, Kaelen fez seu segundo movimento. Ele finalmente saiu do porão. Ele não foi ao salão da guilda. Ele foi ao emissário real. Kaelen não entrou como um lorde. Ele entrou como que era, um humilde escrivão. O rato de tinta. Ele estava curvado, vestido com roupas simples, seus dedos manchados de tinta. Nobre emissário, ele disse, a voz baixa e cheia de um falso nervosismo. Perdoe minha intrusão. Eu sou apenas um escrivão. Kaelen. Do arquivo Mofo. O emissário, exausto de lidar com lordes arrogantes, olhou para Kaelen com curiosidade. O que você quer, escrivão? Eu ouço as coisas, senhor. No arquivo. Eu leio os livros. A cidade está quebrada. Mas eu acho que sei como consertá-la. Kaelen não falou de poder. Ele falou de logística. Ele abriu um livro-caixa que ele mesmo havia preparado. Lord Vorlag e Lord Soren congelaram todos os seus ativos. Mas o dinheiro está aqui. As taxas portuárias. Os impostos de doca. O dinheiro ainda está entrando. O conselho não o está usando. Eles estão acumulando. Ele apontou para outro livro. Os trabalhadores estão famintos. Mas os celeiros da guilda estão cheios. O comandante Thorne não ousa mover os grãos, com medo de ser acusado de roubo. O conselho não ousa distribuí-los, com medo de parecer fraco. Kaelen propôs uma solução. Não um novo lorde, mas um comitê de transparência. Um administrador temporário, senhor, Kaelen disse humildemente. Alguém neutro. Alguém de fora do jogo. Alguém que só entende de números, não de poder. Alguém para supervisionar a guarda, desbloquear os celeiros e pagar os trabalhadores, apenas para manter a paz. O emissário olhou para o escrivão. O homem mais inofensivo que ele já havia conhecido. Um homem que não queria poder, apenas ordem. Um homem que, coincidentemente, parecia ser o único em toda a cidade que realmente sabia onde todo o dinheiro estava. E quem seria esse administrador, escrivão? Kaelen encolheu os ombros. Eu não sei, senhor. Eu só queria mostrar os livros. Mas, se me fosse ordenado, eu poderia garantir que os pagamentos fossem feitos. Eu sei onde todas as contas estão. Foi brilhante. O emissário, vendo uma solução simples e lógica, concordou.
Ele não tinha tempo para um jogo político. Ele usou sua autoridade real para nomear Mestre Kaelen como supervisor interino do tesouro da guilda. Kaelen, o rato de tinta, havia subido a escada do caos. Ele não tomou o poder. Ele o recebeu. O conselho da guilda, em pânico com os tumultos do lado de fora e com medo do emissário, não teve escolha a não ser concordar. Mestre Kaelen, o humilde escrivão, o salvador anônimo. Ele agora tinha as chaves do cofre. E ele as tinha com a bênção do rei. Capítulo 6. O mestre da cidade. O tom é de poder absoluto, frieza e o fim da ascensão. O inverno chegou a Porto Tempestade. Mas, pela primeira vez em anos, a cidade não estava com fome. Mestre Kaelen, o título provou ser assustadoramente eficiente. De seu novo escritório, não mais no porão mofado, mas no andar principal do salão da guilda, ele governava. Seu escritório era espartano. Sem tapeçarias. Apenas mesas, livros e seus escribas. A primeira coisa que ele fez foi usar os fundos apreendidos de Vorlag e Soren para pagar os salários atrasados dos trabalhadores e da guarda da cidade. A ameaça de tumulto desapareceu da noite para o dia. A segunda coisa foi abrir os celeiros. O pão era barato e abundante. O povo o aclamava nas ruas. A terceira, e mais sutil, foi reestruturar as guildas. Com seus líderes desaparecidos, Kaelen nomeou novos mestres de guilda. Não lordes, mas capatazes competentes, comerciantes menores, homens que deviam sua nova posição inteiramente a ele. Ele promoveu Milo, o escrivão nervoso, a chefe do tesouro da guarda. Ele deu a Elara o título de propriedade de sua taverna, e de outras 3. Ele garantiu que o orfanato dos pardais fosse financiado diretamente pelo tesouro da cidade. Sua rede não era mais secreta. Era a nova administração. Comandante Thorne, limpo da investigação, Kaelen perdeu convenientemente os livros caixa que o incriminavam, era agora o homem mais leal a Kaelen na cidade. Ele havia percebido quem era o verdadeiro poder. O emissário real, vendo uma cidade pacífica e próspera, escreveu um relatório brilhante ao rei, elogiando o humilde administrador que havia salvado Porto Tempestade. Ele partiu, deixando a cidade, na prática, nas mãos de Kaelen. A ascensão estava completa. Uma noite, Kaelen estava em seu escritório, revisando os novos livros caixa. Os únicos livros caixa. Agora, só havia um conjunto de números. O dele. A porta se abriu. Um homem entrou, encharcado pela neve. Magro. Quebrado. Era Lord Soren. Ele havia sido libertado da prisão, sua fortuna desaparecida, seu nome uma piada. Foi você, Soren sussurrou, a voz rouca. Não foi? O escândalo da pedra. A carta. Os tumultos. O emissário. Foi tudo você. O rato de tinta. Kaelen não levantou os olhos do livro. Ele apenas virou a página. Por quê? Soren exigiu, lágrimas de raiva congelando em seu rosto. Eu nunca fiz nada para você. Eu era seu aliado. Eu ajudei a salvar a sarjeta. Kaelen parou de escrever. Ele mergulhou a pena no tinteiro. E ele, finalmente, olhou para o Lorde caído. Você não fez nada por mim, Lord Soren, Kaelen disse, sua voz tão fria quanto o vento lá fora. Você fez por você. Você e Vorlag estavam jogando um jogo, usando minha casa como seu tabuleiro. Você é um demônio. Você destruiu tudo. Não, Kaelen disse. Eu reconstruí. Vocês viam poder em nomes de família e em grandes salões. Eu vejo poder em um registro de embarque. Eu vejo poder em uma folha de pagamento. Eu vejo poder em um celeiro cheio. Ele se levantou, caminhando até a janela. Ele olhou para sua cidade. Luzes brilhavam. A fumaça saía das chaminés. Estava em paz. Vocês dois eram o caos. A arrogância. O privilégio. Eu sou a ordem. Eu sou a lógica. Eu sou o sistema. Ele se virou de volta para Soren. Sua rivalidade custou a vida de uma mulher e quase destruiu esta cidade. Minha administração deu pão a 10.000 pessoas. Diga-me, Lord Soren, quem é o demônio? Soren não tinha resposta. Ele apenas tremeu. Saia da minha cidade, Kaelen disse, não como uma ameaça, mas como um fato.
Eu não tenho mais uso para você. Soren saiu, desaparecendo na neve. Kaelen voltou à sua mesa. Ele pegou um novo pergaminho. Era um projeto. Um projeto para novos aquedutos e saneamento na sarjeta. Ao lado, havia uma ordem de construção para um novo complexo de armazéns no Cais Leste. O mesmo projeto de Vorlak. Mas desta vez, os lucros iriam para o tesouro da cidade. E o tesouro da cidade era dele. O rato de tinta não estava mais copiando os livros. Ele estava escrevendo-os. E em Porto Tempestade, a palavra de Kaelen era, agora, a única lei.